Nós já agradecemos ao nosso Senhor, já louvamos, glorificamos ao Senhor. Então agora vamos ouvir a Tua palavra. Então vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 17. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, nosso Deus, que é glorificado todo o tempo, todo lugar. As suas misericórdias são infinitas sobre nós. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, bondoso Deus. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é eterno. Amém. João 17. Jesus ora por si mesmo. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tu, tudo quanto me deste, provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. O nosso Deus, Jesus Cristo Consolador. Jesus, ele sabia que a hora dele estava chegando. Ele disse: agora chegou a minha hora. Quando Jesus estava num casamento, nas bodas, a sua mãe, Maria, lhe disse que tinha acabado o vinho. E ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim ele foi lá, transformou água em vinho. Jesus, ele não se importou em estar aqui neste mundo, porque ele mesmo, que era Deus, ele disse que ele veio do Pai, porque ele já conhecia o Pai. Ele veio dos céus, e ele veio para esse mundo, para um propósito, e ele cumpriu esse propósito.
E ele precisou de ajuda de outros para levar a palavra de Deus às pessoas. Ele escolheu 12 apóstolos. Ele escolheu 12 que o ajudaram, que ele ensinou, falou de Deus, falou da palavra de Deus, realizou milagres, prodígios, sinais, curou cegos, coxos, ressuscitou os mortos. Ele fez muitas e muitas curas, que muitas delas não estão aqui na Bíblia, e ainda continua fazendo em nossos tempos. Desde quando ele nasceu até a sua morte. Depois da sua ressurreição, Deus continua fazendo milagres. E ele disse aqui, Jesus orou por si mesmo. E ele falou assim, levantando os seus olhos, dizendo: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, assim como eu glorificarei o Pai. Jesus, sendo Deus, ele não quis usurpar o lugar do próprio Deus, Pai. Ele foi humilde, simples. Ele veio como servo para nos servir, nos ajudar, nos acolher. E o que nós fazemos para agradecer o que Deus faz por nós, o que Deus fez? Nós estamos aqui, ouvindo a tua palavra, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. E Jesus, ele pediu para que o Pai glorificasse também o teu filho, como ele glorificou ao Pai. Porque Deus deu poder a ele sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E a vida eterna é essa: que conheçam a Deus como único. Não existe outros deuses. Não há outro Deus a não ser o Deus dos céus e da terra. Não há outro Deus a não ser o Jesus Cristo Salvador, que morreu por nós naquela cruz. Não existe. As pessoas, elas se iludem por outros lugares, que existe outro Deus que pode ajudar. A pessoa quer dizer que é devota disso, daquilo, só que na realidade esses outros deuses não existem, porque eles são enviados de Satanás. Porque Deus enviou seu único filho para que morresse por nós naquela cruz, para salvar a nós todos os nossos pecados, nos curar. Que se Jesus não tivesse vindo, se existisse outro Deus, para que estaria Jesus aqui nesse mundo? Para que ele viria? Porque desde a formação do mundo, desde antes da formação do mundo, Jesus já existia. Cristo já existia. Então, Jesus é o nosso único Deus Salvador. É a Ele que nós devemos adorar. A só Ele a devoção, a adoração. Porque não há outro intermediário entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. Antes de Cristo havia o templo que Deus pediu para fazer, havia o véu que separava ali, que o sacerdote iria fazer as orações, as petições em nossos, em favor do povo. Então tinha esse sacerdote. Depois, quando Jesus foi entregue naquela cruz, morreu ali naquela cruz, o véu se rasgou, porque não existe mais a separação ali. O nosso intercessor nos céus é Cristo Jesus. É a Ele que devemos fazer os nossos pedidos. É somente a Ele. Porque Jesus disse: até agora nada pedistes em meu nome, pedi
não em nome de outros, porque não existe. E Jesus fez isso. Ele disse que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem enviaste. Então, se a gente souber que foi Deus que enviou a Cristo, nós estaremos salvos, porque nós temos que confiar e crer somente em Cristo Jesus e aceitar como seu único Salvador. E a nossa vida eterna é essa, que nós conheçamos a Deus. Vai acabar o nosso conhecimento? Não. Nós todos os dias estamos aqui para conhecer a Deus cada vez mais. E quando você conhece a Deus, quando você deixa o amor de Deus entrar no seu coração, nós que somos barro, nós que somos feitos do barro, nós somos um vaso, nós somos um vaso de barro, e nós temos que abrir os nossos corações para que o Espírito Santo entre em nossos corações e a glória de Deus esteja em nós. Aquele que se fecha, aquele que não crê, aquele que não quer saber, que endureceu o seu coração, ele está sendo bloqueado por Satanás, porque é Satanás que está usando ele. Aquele que é de Deus, nós que somos de Deus, que aceitamos a Cristo, nós sabemos que nós somos de Deus. Esse o diabo não toca, porque Deus está com ele. Mas para Deus estar com ele, ele tem que aceitar Jesus, estar firme na palavra de Deus, firme na igreja, juntos com os outros irmãos, porque sozinhos não somos nada. Mas aquele que não aceitou Jesus, ele é do mundo, ele pertence a Satanás, pertence ao mundo, porque ele não aceitou ainda a Deus, porque ele não acredita, não crê em Deus, não crê em Jesus. E Jesus estava orando por ele mesmo, para que Deus o glorificasse, e ele glorificou, e ele tendo consumado a obra que deste a fazer. Então Deus deu um dever para que Jesus cumprisse. E esse dever, essa obra que Deus fez aqui, depois teria que ser consumado na onde? Lá naquela cruz. Foi feito lá naquela cruz. Ele sabia que para poder terminar a obra que Deus pediu para que ele fizesse, tinha que ter até o fim, teria que ser feito até o fim. E Jesus fez isso, ele estava orando por ele, para que ele fosse glorificado. E através dessa oração aqui, ele estava falando da salvação. Ninguém será salvo se não for por Cristo Jesus, porque Jesus é o único Deus verdadeiro, é um só, que nós temos que acreditar que é Ele. Amém. E aí Jesus, ele vai orar por ele mesmo, e depois ele vai orar pelos seus discípulos, que ele disse que ele manifestou o nome de Deus aos homens, ao mundo, e ele lhe deu a palavra, ele pregou a palavra de Deus aos discípulos e todos aqueles que queriam ouvir, todos aqueles que quiseram ouvir. Jesus andou por vários lugares e Jesus foi pregando a palavra, foi falando de Deus, e muitos quiseram ouvir, muitos se converteram, muitos aceitaram a Jesus. E ele estava ali falando para Deus: eu rogo por eles. Então você imagine, o Jesus que é Deus pedindo por você, por cada um de nós. O próprio Deus pedindo por nós, pelas nossas vidas. Ele disse aqui: eu rogo, quer dizer, eu peço, eu clamo. Jesus orando, mostrando o seu amor verdadeiro por cada um de nós.
fez aqui foi por amor. Se não fosse por amor, ele não teria feito isso, não teria sofrido tudo isso, não teria passado por tudo isso. E ele ali pedia pelos discípulos: eu rogo por eles, porque eles são Deus. Deus deu aqueles discípulos para ele. O próprio Jesus disse: eles são Deus, mas o Senhor me deste. Esses homens que me ajudaram, foi o Senhor que me deu. Então eles são meus. Então, sendo de Jesus, Jesus cuidou. Jesus esteve ali, amparando, ajudando, acolhendo a cada um deles. Sabia, conhecia cada um deles, das fraquezas deles. Mas Jesus escolheu um a um. E aí disse que todas as coisas são tuas. E as tuas coisas também são minhas. Então, se Jesus é Deus, o que é do Pai é do Filho. O que é do Filho é do Pai também. Então, nós somos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, só é filho de Deus aquele que aceitou. Quem não aceitou não é filho de Deus, porque prefere ser filho da obra do diabo. Então, nós que somos filhos de Deus, nós somos também de Jesus. Nós pertencemos a Jesus, a Cristo Jesus. Então Deus a nós todos, ao seu Filho Jesus. E Jesus nos acolhe. Jesus perdoa, salva, liberta. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Não há outro caminho a não ser por Ele. Nós teremos vida e vida em abundância. A vida que nós teremos em abundância, ela é uma glória eterna junto com Ele. Para quem quer viver depois dessa vida que existe, porque isso aqui é barro, volta ao pó, mas a sua alma volta para Deus. E se você crê em Deus, crê no Filho Jesus, que é seu único Salvador, crê nas suas palavras, você será salvo. E estará na glória eterna junto com eles. Porque Jesus está à direita de Deus Pai. Nós estaremos lá também. Se nós aceitarmos aqui. Se nós estivermos aqui, juntos com Cristo Jesus. E aqui Jesus disse que todas as coisas que são do Pai é dele, e dele também é do Pai. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Nós estamos no mundo, mas Jesus ia voltar para o Pai. Ele veio de lá, ele conhece Deus, ele já conhecia Deus. E aí ele veio para cá. Só que ele não é no mundo. Aquele que é de Cristo, aquele que crê em Deus, aquele que aceitou Jesus, não é do mundo. O mundo é esse sistema aqui, porque o mundo jaz no maligno. Então nós temos que pertencer a Deus, não a esse mundo. Nós temos que fazer parte das coisas de Deus, participar sempre das coisas que levam a Deus. Fazendo o quê? Participando dos cultos, estando aqui sempre que possível, porque aqui Deus está em nós, sim, mas Ele também está aqui. Ele nos aguarda, nos espera. Nós precisamos estar unidos. Se não existisse igreja, Deus não teria pedido para fazer o templo, o tabernáculo. Deus pediu para fazer um tabernáculo. Naquela época era feito de tecidos e foi dividido o que era para ofertar para fazer aquele tabernáculo. Não era de qualquer jeito, não. De linhos finos, de cedas, com cores,
Deus deu um dom para várias pessoas poder pintar, bordar, fazer candelabros, fazer peças de ouro, de prata, o melhor ouro, a melhor prata. E cada tribo, eram 12 tribos, cada uma tinha que ofertar bacias de ouro e de prata também, e bois, carneiros eram ofertados para a casa de Deus, para o templo. Então nós temos que ofertar o melhor para Deus, para que essa obra cresça. Para que essa obra cresça, nós estamos aqui em espírito e em verdade, pregando somente a verdade. A palavra genuína aqui, está sendo pregada. Estamos pregando aqui, não estamos pregando nada fora, nada de inventado. Estamos pregando o que é correto, o que Deus quer que a gente faça. Porque Deus deu os seus estatutos para que fosse feito assim. Então nós temos que adornar a igreja, a casa do Pai. Trazer coisas para a casa de Deus, para que ela fique bela, linda, maravilhosa, porque nós estamos fazendo para Deus. Temos que vir bem vestidos para a casa de Deus. Temos que vir com amor, com alegria. Deus que enviou o seu Filho lá do céu, para que viesse aqui viver nesse mundo como homem, ele sofreu como homem, ele teve frio, fome, passou sede, teve tribulações, fez jejum, ele orava, o próprio Jesus, que é Deus, orava. E ele estava ali, para quê? Para nos salvar, porque era o propósito de Deus nos salvar. É isso que Deus quer, nos salvar. Deus nos ama. E Ele vai fazer de tudo para nos salvar. Deus não vê felicidade na morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio morra. Deus quer que o ímpio se converta, se arrependa, que volte para Deus. Então Ele dá um tempo. Deus dá um tempo para o ímpio se arrepender, voltar para Deus, porque tem gente que abandonou a Deus, caiu no pecado, no mundo. Então Deus dá um tempo, porque Deus não se agrada na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta, para que esteja na glória de Deus. E Jesus, Ele disse que Ele não era do mundo, mas Ele estava aqui e iria voltar para o Pai. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, Jesus estava ali. E ele já iria voltar para o Pai, ele iria para o céu. Aí ele pediu para que Deus guardasse eles, cada um deles, e que fizesse como uma unidade. Temos que estar em unidade, em união, ajudando uns aos outros, em oração, intercessão. É isso que Deus quer, que estejamos unidos. É como eu estava ouvindo ali, tem ovelha, nós sabemos que o lobo ataca a ovelha, mas a ovelha ataca a ovelha. Nós sabemos, o lobo é do mal, é do Satanás, então ele vai fazer de tudo para prejudicar. Agora, uma ovelha prejudica outra ovelha, temos que nos unir. Jesus acolheu as ovelhas, ele deixou aquelas 99 para ir lá socorrer aquela outra que estava perdida, ferida, caída. Deus está aqui para acolher. Deus não está aqui para ficar apontando os erros. Ele quer que nós mesmos reconheçamos nossos erros, que nós peçamos perdão dos nossos pecados, porque Ele está ali para nos perdoar. Deus é misericordioso, Ele é longânimo, Ele tem pressa em nos perdoar. Então nós temos que saber que o nosso tempo aqui é curto, não sabemos quando Deus vai nos levar. Ninguém sabe, pode ser o mais novo, pode ser o mais velho, não tem idade. Mas o importante é que nós aceitemos a Cristo Jesus.
E aí Jesus disse que ele estando com eles no mundo, guardava. Então, quando Jesus estava aqui, ele estava guardando, estava ajudando ali. Porque aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, ele escolheu 12, só que desses 12, um já era perdido. Judas nunca se converteu, porque ele já era do diabo. O próprio Jesus falou: um de vocês é do diabo. Então os 11 não se perderam, mas Judas não se converteu. Ele pertencia a Satanás. Então ele fez o que fez para que se cumprisse as Escrituras. E assim, mas agora eu vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Então temos que ter a alegria de Cristo Jesus. Jesus fez isso com maior alegria. Ele sabia que ia sofrer. Ele ficou agoniado no Getsemane. Ele suou o sangue de tanta dor que ele teve, que ele iria padecer. Mas ele fez, mesmo sabendo tudo isso, ele fez com alegria, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. O que Deus se agrada é que nós façamos a vontade de Deus. Nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então temos que fazer a vontade de Deus. E ele, deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O mundo se aborrece com a gente. Sempre vão ter as pessoas que vão ficar contra, que vão criticar, que vão nos odiar. Por quê? Porque nós somos de Cristo Jesus. Nós não pertencemos ao mundo. Nós não queremos fazer coisas ilícitas. Para mim, tem coisa assim que não me agrada mais, não tenho mais vontade. Por quê? Porque aquilo ali não é mais meu lugar. Meu lugar é aqui na casa de Deus, adorando a Deus, ouvindo a tua palavra. É isso que me agrada. É proibido viajar? Não. É proibido se divertir? Não. Desde que seja lícito. Deus não proíbe. Mas a gente tem que saber os lugares que a gente frequenta, com quem que a gente anda. É isso que nós temos que vigiar, estar atentos. E assim, quando a gente se converte, outras pessoas que não são convertidas, são do mundo, elas vão se afastar da gente. Elas se afastam porque começam a ver que a gente está andando muito certinho, muito direitinho. Aí eles começam a zombar da gente. Então, se eles fazem isso, não é para nós que fazem, é contra Deus que estão fazendo, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E o que prevalece, o que tem que prevalecer em nossas vidas é a vontade de Deus. Amém. Graças a Deus. E aí, o mundo vai te odiar, não vai ser bom para você. Então, nós estamos aqui para servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Eu não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Então Jesus não está pedindo para tirar a gente aqui do mundo, mas que nos livre do mal. Então, se nós tivermos Deus conosco, Deus manda os seus anjos para que acampem ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus nos livra. Deus já livrou o pastor da morte, do acidente que ele teve. Deus nos livra. Muitas vezes precisa fazer uma cirurgia, uma doença. Deus livrou a pastora da doença. Ela já se submeteu já a 2, 3 cirurgias. Deus livrou ela está aqui. Ela é prova viva de Cristo, do Deus vivo que fez milagres na vida dela e continua fazendo. Fez milagres na vida da filha. Nós oramos pelo Samuel. O Samuel nasceu com saúde, no tempo certo, no tempo de Deus. Mas foi ali com oração, todos unidos ali orando, pedindo, clamando a Deus pela vida da Paloma. Deus fez tantos milagres na minha vida. Deus me curou do glaucoma. Glaucoma é uma doença incurável aos olhos
dos homens. Eu fiz exame, nos exames deu para ver que realmente tinha glaucoma. Só que o ano passado eu fui fazer, o médico falou, não, você não tem glaucoma. Então foi Deus que curou, Deus que colocou as mãos e curou. Então é tudo para a honra e glória de Deus, é Deus que está sendo glorificado. Deus me livrou da boca do leão, já faz 10 meses, Deus agiu a meu favor, porque Deus é juiz. Deus é juiz justo, Ele é o juiz dos juízes, e Jesus é advogado dos advogados, e Ele ainda continua agindo na minha vida, e vai continuar agindo, por quê? Porque eu sou fiel a Deus, que eu amo a Deus, amo ouvir a palavra de Deus, amo estudar, é isso, e Deus honra seus servos, é isso que Deus faz. A gente também não está aqui para, tem gente que faz assim, eu vou fazer tal coisa se Deus me der tal coisa. Não, Deus não é assim, não existe barganha. Nós temos que fazer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós temos que fazer por amor a Deus, não em troca de alguma coisa. E aí, o que Deus pede, o que Jesus pede para que Ele nos livre do mal, porque nós não somos do mundo, como Ele também não é. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Santifica, se separa, santifica, se separa para Deus. Santo quer dizer separado. Nós, os crentes verdadeiros que amam a Deus, que aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, esses são santos, são santificados, que são separados para Deus. É esse que pertence a Deus. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, Deus nos enviou aqui. Mas nós não pertencemos ao mundo, porque nós pertencemos a Deus. E por eles eu santifico a mim mesmo. Então é por eles que Jesus se separa, para que também sejam santificados na verdade. E depois Jesus ora por todos os crentes. Então Jesus orou por Ele mesmo, pelos discípulos. E Ele ora por todos os crentes. Quem é crente aqui? Quem aceitou a Jesus? Jesus orou por nós, porque Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus já falou de nós para Deus. Antes de nós nascermos, há mais de 2000 anos atrás, Jesus falou de nós para Deus. Você não se alegra com isso? Você não fica feliz com isso? Saber que Jesus sabe que você existe? Jesus sabe que você existe, que você já está aqui. E Ele pediu para Deus por nós. Eu acho que é um privilégio você ser de Deus. Não é para qualquer um, é para quem quer. Se a pessoa não quer, Deus não vai obrigar, porque não é por força. A pessoa que tem que querer, ela que tem que abrir o coração para que Deus entre e faça a obra na vida dela. E aí, Jesus falou assim, que Ele ora por esses, para aqueles que estavam ali, e para aqueles que hão de crer. Eu creio. Eu creio. Então, aqueles no futuro, Ele está falando do futuro. E ainda tem mais ainda para frente, que nós não sabemos até quando que vai esse mundo. Então, Deus continua fazendo isso aqui lá no céu, intercedendo por nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Nós temos que crer neles. E nós temos que crer que Deus enviou Jesus para nós. E aqueles que creram, é o que estamos fazendo aqui, que Deus está fazendo por nós. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste,
para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Então, se você participa da ceia, Jesus disse: esse é meu corpo, tomai e comei. Este é meu sangue, tomai e bebei. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu tenho parte com ele e comigo. Amém. Você que participa da ceia, você que é batizado, você que aceitou Jesus, Jesus está em você. E ele, você nele e ele em ti. Então você também está em Cristo. Você também está nele, porque você aceitou ele. Você aceitou Jesus. Como não aceitar Jesus? Se ele fez tudo isso por nós, como não crer que existe só um único Deus e Salvador, que é Cristo Jesus? Se ele mesmo está falando que tem que ser só ele, que é o único intermediador entre ele e Deus, que é um só, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tudo numa só unidade. Ele quer que nós estejamos unidos a ele. E aí, ele disse: o mundo, ele fez isso daí para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que tens amado a eles como me tens amado também. Então, Jesus quer que o mundo saiba que Jesus foi muito amado e que nós também somos amados. Nós somos amados de Deus, amado de Cristo, amado de Cristo. Jesus te ama, nunca te abandonou. Volte para a casa de Deus. Venha receber o amor que Deus tem para te dar. As pessoas procuram prazeres no mundo, achando que vai encher a pessoa, vai preencher aquele vazio. A pessoa bebe, fuma, usa droga, faz tudo que é errado, tudo que é ilícito. Na hora parece que está tudo bem. A pessoa fica alegre. Só que depois que passa, a pessoa fica péssima. A pessoa fica com dor de cabeça. Tem gente que já fica assim, nervoso, agitado, violento. Acaba acontecendo tragédias por causa disso. Porque deixou Satanás entrar na vida da pessoa. Mas você tem que se embriagar do Espírito Santo de Deus. Você tem que aceitar Cristo, deixar que Ele preencha o vazio que você tem na sua alma. Tem gente que fala assim: eu tenho depressão, nossa, eu estou tão triste, eu não sei, parece que está faltando uma coisa. O que falta é Cristo Jesus na sua vida. Porque se Cristo preencher o seu coração, o vazio que está no seu coração, você vai ter tudo. As pessoas pensam que a felicidade é ter muito dinheiro, ter carrão, sair, Deus não proíbe isso. Mas a nossa felicidade eterna é ter Cristo Jesus. Isso sim é uma felicidade que nós temos que ter em nossas vidas. Então, ele fala ainda: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então Cristo já existia antes de ter existido o mundo. Cristo já existia. Então Cristo existia e Deus amou a Cristo como ama nós. Nós temos que saber isso aqui, que Cristo quer que a gente esteja com Ele. Não onde Ele está agora? Na glória de Deus. Cristo faz questão que você esteja ao lado dele lá na glória. Cristo quer que nós estejamos lá. Por isso estamos aqui para ouvir a sua palavra. E aí, Jesus falando isso para Deus, Pai justo: o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses conheceram que tu me enviaste a mim. Nosso Deus é justo. Nosso Pai Celeste, Deus glorioso, Deus é maravilhoso. Deus é a santificação que nós precisamos. O mundo não conhecia,
Mas Cristo conheceu a Deus. Então, por isso, Deus mandou Cristo Jesus aqui, enviou para que a gente conhecesse o Pai. Foi através deles que nós conhecemos. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e não farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, Deus fez questão de mandar Jesus para esse mundo aqui. Ele não pertenceu ao mundo, porque Cristo é do céu, mas Ele esteve conosco aqui. E Ele nos ama. E Ele quer que nós estejamos com Ele lá naquela glória eterna, com vida em abundância. Vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus será glorificado através da tua vida. Assim como Cristo Jesus está sendo glorificado também na minha vida. Toda honra, glória e poder seja dado somente a Cristo Jesus. Amém? Vamos orar.